Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, do dia 23 de março de 2021. Amém, queridos? Com o tema Por Outra Pessoa. Então eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você curtir, compartilhar. Amém, amados? Para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito do Senhor. Amém? Então curte e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, porque há um poder na palavra que transforma, que liberta o homem, que cura o homem, que restaura o homem. Então estamos aqui para mais um Alimento da Fé e eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 3 João, no capítulo 1, amém? 3 João, capítulo 1, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, graça e paz a todos, amém? Abra a tua Bíblia em 3 João, capítulo 1, no versículo 4, que é o nosso texto base de hoje. A gente está falando exatamente sobre as orações de Efésios que a gente tem feito, né? E colocando-nos na primeira pessoa. Amém? A gente tem feito, eu estou vendo aí que meu pastor ungido e abençoado, pastor Anderson, ele está ao vivo, está online conosco, amém? Queridos, meus parabéns mais uma vez, você é um homem extraordinário, você é um exemplo de fé, de amor, você é um grande homem de Deus, e eu quero parabenizar você mais uma vez por essa data, né, de ontem. Ontem você ficou mais experiente. Eu honro a sua vida, meu filho, e eu celebro a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então curta e compartilha. Tá, irmão? Vocês estão vendo meus olhinhos assim, meio avermelhado. É porque eu estava um pouco choramingando aqui. Lembranças, saudades. Amém? E a glória de Deus. Enfim, Deus nos consolando. Deus nos sustentando em todo o tempo, porque Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força, Ele é o nosso galardão, sabe, querido? Na presença de Deus há resposta para as nossas vidas, na presença de Deus há consolo, na presença de Deus há provisão, na presença de Deus há direção. Seja bem-vindo, Paulo Sérgio, graça e paz, querido, glória a Deus pela tua vida, amém? Então olha só o que 3 João capítulo 1, versículo 4 diz. A gente tem falado sobre as orações de Efésios aplicando na primeira pessoa, ok? Nós temos feito essas orações de Efésios que o apóstolo Paulo ele fez pela igreja de Efésios, né? E a gente tem visto que tem surtido efeito, porque é a palavra orada, é a palavra falada, e isso tem sido extraordinário para a vida de todos aqueles que aplicam a palavra na sua vida. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Passará céus e terra, porém a minha palavra não passará. Amém? Olha só o que 3 João, capítulo 1, versículo 4 diz. Não tenho maior alegria do que esta, de que ouvi que os meus filhos andam na verdade. Olha só, querido, essa oração de Efésios, ela não só se aplica a você como indivíduo do corpo de Cristo, né? Mas ela também se aplica se você também orar ela pela vida de outras pessoas. Olha o que o nosso Alimento da Fé de hoje ele fala. Quando me pareceu que um parente cheio do Espírito Santo não conseguia entender certas verdades bíblicas importantes, fiz por ele as orações citadas em Efésios, e todas as manhãs e todas as noites, substituindo o nome dele nos lugares apropriados. Senhor, eu estou fazendo esta oração em favor de fulano. Deus do nosso Senhor Jesus Cristo conceda a fulano o espírito de sabedoria e de revelação. E isso passou exatamente a ter um resultado na vida da pessoa. Sabe, queridos, quando eu vejo que alguém, ela não tem os olhos iluminados, abertos para certas verdades da palavra, eu não vou impor. Olha só que coisa extraordinária. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre feitiçaria, ali na galeria das obras da carne, quando ele vai falar em Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 21, que ele vai nomenclaturar, dar nome às obras da carne.
Então o que é que ele vai falar? Ele vai falar que uma das obras da carne é chamada de feitiçaria. Essa palavra feitiçaria significa impor a sua vontade na vontade do outro. Olha só, querido, a gente acha que feitiçaria, ela é o fato de você invocar um espírito maligno, ir a um centro espírita, né, e fazer um trabalho, fazer algo para a vida daquela pessoa. Não, querido, você se engana. Quando eu quero impor a minha vontade na vontade da outra pessoa, isso é taxado como obra da carne e tem o nome de feitiçaria. Seja bem-vinda, Amanda, Pastor Leonardo, Mara, a todos que nos ouvem, Daiane, a todos que estão ao vivo online, eu quero pedir para você compartilhar. Então preste atenção, querido. O que eu posso fazer quando eu estou vendo que aquela pessoa, ela está andando nos caminhos, ou no caminho que não é o do Senhor, e eu quero orar pela vida dela? Então eu oro para que os olhos daquela pessoa sejam o quê? Iluminados. Que foi exatamente o que o apóstolo Paulo, ele orou em Efésios, no capítulo 1, e em Efésios, capítulo 3. É exatamente essa a oração. Paulo diz em Efésios 1, versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E ele faz essa oração para que haja iluminação. O que é isso? Alguém que está andando sem iluminação, alguém que está andando em trevas, alguém que está andando, amado, fora da vontade de Deus, ou se levantou contra a sua vida. Amados, eu quero te dar um conselho. Muitas vezes palavras não vão adiantar. Sabe, irmãos, tem pessoas que elas estão fechadas para um conselho. Tem pessoas que elas estão fechadas para uma direção. E o que eu e você devemos fazer? Devemos orar para que haja iluminação. A Bíblia diz assim, querido, que a luz veio ao mundo e a luz, o apóstolo João falando isso, e a luz resplandece sobre as trevas. Se existe alguém, ouça isso, irmão, se você não agir com sabedoria, você vai acabar afastando pessoas de você. Amém? Se você tentar impor a sua vontade, ou você que está vendo algo que ela não está vendo, e você vai tentar impor isso na vida dela, você vai acabar criando problemas, você vai acabar criando intrigas, vocês vão acabar ficando chateados um com o outro, vai haver um rompimento. E quantas vezes a gente vê isso dentro do corpo de Cristo, entre famílias, entre irmãos, entre igrejas, e isso não tem que ser assim. Se eu quero que aquela pessoa, ela entenda o caminho perfeito da vontade de Deus para a vida dela, eu devo ser maduro. O que é que Paulo diz, querido? Ouça isso. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre o caminho excelente, que é o quê? O amor. E quando ele vai falando sobre o caminho excelente, que é o amor, Paulo lá, num dos últimos versículos, ele diz assim, ó: quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas agora eu amadureci, eu cresci e deixei das coisas de menino. Sabe, querido, quantas vezes você gastou tempo com discussões, com intriga, né, com problemas que foram criados, sabe? A Bíblia diz que o sábio, ele aprende em silêncio. Provérbios fala sobre isso. Sabe, querido, a Bíblia fala que é melhor um jovem que se deixa admoestar. Ouça isso que Provérbios diz. É melhor um jovem que se deixa admoestar do que um velho iracundo, a quem não se deixa ser guiado, se admoestar. Então, querido, se eu e você temos tido problemas com pessoas com o coração fechado, temos tido problema com pessoas infantis, imaturas, o que é que nós devemos fazer, querido? Se afasta por um tempo e ora pela vida daquela pessoa.
Sabe, queridos, sai um pouco do ambiente e ora pela vida daquela pessoa, sabe, porque a sua vontade, ela não será, querido, imposta na vida de pessoas através da feitiçaria. Isso é feitiçaria, não é o que você quer, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. É a vontade de Deus se cumprindo na vida daquela pessoa. E o que eu devo fazer? Orar por iluminação. É exatamente isso que Paulo faz, querido, em Efésios no capítulo 1, amado. Paulo, ele ora para que haja iluminação. O que é que você vai fazer, amado? Você vai ser sábio. Bom dia, pastor Magno, Damiana, a todos que nos ouvem, Mara. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar. Amém, queridos, em nome de Jesus. Cláudia, Maria, a todos que estão conosco em mais um Alimento da Fé. Então, amados, eu quero pedir a você, seja sábio, não tente impor a sua vontade na vida dos outros, querido, porque o que vai prevalecer na vida das pessoas não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E o que você deve fazer? Orar para que haja iluminação, orar para que haja entendimento. É por isso que o texto base, ele vai falar exatamente isso. João capítulo 3, aliás, 3 João, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior gozo ou alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Sabe, queridos, o que é prazeroso, o que o apóstolo João estava falando aqui, que ele estava com alegria, com prazer em ver os resultados. Eu estou parafraseando o resultado das orações dele, em ver o resultado de um período de oração. Sabe, querido, isso é o galardão. Você vê pessoas que muitas das vezes estavam com o coração fechado, com o coração amargurado, com o coração entristecido, né, em intriga, em discórdia, e você começar a orar pela vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas elas terem o seu caminho alinhado, ajustado, amado, e entender que você fez parte dessa obra. Que obra, amado? Você parou para orar por alguém, você parou para interceder por alguém, você parou para abençoar alguém, não para impor a sua vontade, mas para que a vontade de Deus e para que houvesse iluminação, compreensão, querido, da vontade de Deus na vida daquela pessoa. Aí você pode dizer: ah, apóstolo, mas se a pessoa ela permanecer no erro, apóstolo, se a pessoa permanecer em intriga, em discórdias, indo por um caminho errado, queridos, isso não é responsabilidade sua. O que foi que Jesus falou ao apóstolo Paulo quando ele estava andando num caminho errado? Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? O que Jesus estava dizendo para Paulo: cara, você está dando murro em ponta de faca. Você está dando coices. O que era aguilhão? Aguilhão era aquelas pontas que era colocado atrás do carro de boi. Atrás do carro de boi, e o boi começava a dar coices naquelas pontas, e ele mesmo se feria. Sabe, querido, se alguém não quer mudar, essa pessoa ela vai se ferir. Se alguém não quer mudar, porque você orou, porque o mundo espiritual está tentando ministrar a verdade para a vida dela, essa pessoa mesmo, ela vai se machucar, ela vai se ferir, mas você não tem responsabilidade com isso. Porque você orou para que houvesse iluminação. Você orou para que os olhos do entendimento fossem abertos e iluminados. Olha o que Maria está dizendo. O silêncio às vezes chama tudo. Por isso que é melhor ficar calado no momento certo e desmontagem. Eu acho que é isso. Para falar, alguma coisa assim. Então, queridos, nós temos que agir. É isso mesmo, Vanessa. Amém? Essas são as verdades do alto. Sabe, querido, não é fácil você orar
querido, porque inclusive Jesus, ele é muito claro acerca disso. Ele diz: orai pelaquele que vos persegue, orai e não amaldiçoai. O que é que Jesus manda fazer? Orai, irmão. O que é que Paulo está fazendo? Orando para que houvesse iluminação, amado. Você não é um feiticeiro. A palavra feitiçaria, ali nas obras da carne, em Gálatas capítulo 5, está tratando exatamente sobre manipulação. A minha vontade tem que ser feita, né? Fulano vai viver a minha vontade. Está repreendido em nome de Jesus, querido. Fulano, cicrano, beltrano vai viver a vontade de Deus. E é isso que você deve orar, para que a vontade de Deus, ela seja cumprida, ela seja feita, ela seja estabelecida na vida das pessoas. Sabe, irmãos, muitas vezes, olha só, preste atenção a isso. As pessoas muitas vezes acham que pelo fato de orarmos, né, isso vai ser imposto na vida da pessoa. Não, amado. Vai haver uma livre escolha. Deus deu ao homem o livre-arbítrio de escolher. É como uma mulher que ela está casada com um cara que é ímpio. O cara não quer se converter, o cara quer viver na cachaça, né, na prostituição, no adultério. Amado, Deus, ele não manipula pessoas. O reino de Deus não manipula pessoas. Pelo contrário, amado, Deus, ele chama pessoas. Se as pessoas, elas vão dar uma resposta a esse chamado, amado. E como é que Deus chama pessoas? Pelo amor, pela palavra. Sabe aquela história diabólica que as pessoas dizem, quando não vem pela dor, né? Aliás, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Deus não está trazendo ninguém pela dor. Infelizmente, amado, as pessoas, elas só acordam quando o dano chega, quando a enfermidade chega, né? Quando a perca chega, né? Quando coisas acontecem. Porque as pessoas, elas vão entender que elas estão sofrendo e que existe uma causa. E que a causa não é Deus. É porque elas estão recalcitrando contra os aguilhões. Elas estão lutando contra a vontade de Deus para a vida dela, que é boa, perfeita e agradável. Olha só o que Amanda está dizendo: eu nunca vou abandonar a palavra de Deus. Maria está dizendo: se ele quiser viver a vontade de Deus, se ele quiser viver a vontade de Deus, isso mesmo, né? Deus, ele não vai manipular ninguém, Deus não vai impor, Deus vai dizer: olha, dura coisa é recalcitrar, lutar, dar murro em pontas de faca, se ferir. Tem pessoas se ferindo, né? Tem pessoas se machucando porque não tem exatamente se aberto à vontade de Deus, vivido a vontade de Deus, e existem pessoas que estão orando. Eu tiro por mim, querido, quantas pessoas oraram pela minha vida e eu ainda continuava, né, com 17 anos de idade, na prostituição, com 17 anos de idade indo para festa, né, vivendo uma vida dissoluta, como foi ali com o filho pródigo. Mas existiu pessoas que não desistiu de mim. Então não desista de pessoas, continue orando por elas, amado, amém? Continue confessando a palavra, né? Liberando a palavra sobre elas, sobre a vida delas, sobre a família delas, e a vontade de Deus e a iluminação, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui, vai acontecer, amém? Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus, amém? Se você ainda não curtiu, não compartilhou, faça isso agora em nome de Jesus, e a gente vai agora para nossa confissão de fé de hoje, para a glória de Deus Pai, amém? Então eu quero convidar você agora, né? É bem simples, é só você dizer assim: faço as orações de Efésios em prol de alguém que você quer que ande na verdade. Só isso, irmão. Amém? Confesse isso. Eu faço as orações de Efésios em prol de alguém que eu quero que ande na verdade. Então comece a orar por essa pessoa, para que os olhos dela sejam iluminados. Amém, querido? É como o congregar. Tem pessoas que estão frias,
né? E nós, como pastores, como ministros, né? A única coisa que nós podemos fazer, querido, é orar pela vida dessas pessoas, para que elas não percam a salvação, para que elas, deixando de congregar, não venham coisas piores sobre elas, para que elas, deixando de congregar, elas não deixem de cumprir os princípios elementares da palavra de Deus. A única coisa, a gente sabe que existe um esfriamento, uma apostasia dos últimos dias. A gente vai impor na vida das pessoas, querido, a nossa vontade? Não. A gente vai orar para que os olhos delas sejam iluminados, para que elas compreendam a vontade de Deus e elas vivam essa vontade na vida delas. Amém, queridos? Eu amo todos vocês. Eu quero pedir, curte e compartilha. Amém, queridos? Nós estamos aí com a série abençoada, segunda, quarta e sexta, 21 horas. Falando sobre destravando o céu, sobre vivendo uma vida de oração. Nós estamos aqui de segunda a sexta com o nosso alimento da fé. Então alcance pessoas para a glória de Deus. Amo todos vocês, graça e paz.